Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sei que a imagem da... como que é o nome? Da câmera do computador não é das melhores, tá? As videoaulas eu costumo fazer com lousa e gravando com o celular. Por que que essa vai ser diferente? Porque essa eu preciso de apresentação de slides, tá? A gente fez aula de embriologia essa e semana que vem, tá? São 2 aulas que eu preciso muito de projeção de imagem. E como eu sou muito ruim de desenho, não vai dar para fazer na lousa, então essas aulas, para eu conseguir apresentar slide, vão ter que ser por aqui, tá bom? Então, vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí, se tudo der certo, fica a tela e eu aqui no cantinho da tela falando com você, certo? Gente, quando tá, copia com calma, eu sei que tem bastante desenho, e aí depois que a gente terminar a gravação, a gente abre, quer dizer, na verdade já está lá agendado para vocês, né, como segunda parte da aula, a videochamada para a gente tirar dúvida e fazer os exercícios juntos, tá bom? Agora se preocupe em entender a matéria e fazer as anotações necessárias, ok? Então a gente vai estudar agora embriologia. O que significa a palavra embriologia? Logia, estudo, êmbrio, embrião. Então, a gente vai falar do estudo do embrião. Gente, aqui, né, eu trouxe alguns filhotinhos, para quando a gente fala em embriologia, não vem na sua cabeça só um bebê humano. Pode ser essa coisa mais gostosa do mundo, que é um bebê cachorro, um bebê tartaruga, um bebê arraia, por que não? Um bebê pato, um bebê gato, e temos aqui até um bebê porco-espinho, coisa mais linda da face da Terra. Gente, então, vamos lá. Ih, por que eu apertei para passar o slide e não passou? Passou. Então, esse é o primeiro mesmo. Então, a gente tem... Desculpa, gente, eu tô aprendendo ainda, tá? Então, a gente tem aqui representados os 2 gametas da nossa espécie. Essa bola gigantona aqui é o ovócito. Paula, pode chamar de óvulo? Pode. Depois a gente discute melhor isso. Mas tanto faz aqui. E aqui nós temos o gameta masculino, que é o espermatozoide. Paula, é tão diferente o tamanho assim? Sim. Então, nós temos, né, que, claro, que os 2 são microscópicos, tá? Os 2 só são visíveis com microscopia, mas a gente tem que se eu aumentar a mesma quantidade os 2, esse seria o tamanho do óvulo e seria o tamanho do espermatozoide. Então, a gente já consegue perceber aqui uma grande diferença no tamanho do gameta feminino para o gameta masculino. E por que a gente tem essa diferença tão grande? Gente, isso é seleção natural. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, nós temos que o gameta masculino, ele é liberado junto com outros 3 milhões. E só quem chegar primeiro no ovócito é que vai conseguir fecundar e virar um embriãozinho. Então, foi sendo selecionado os que fossem menores e mais ágeis, né? Porque se ele for grande, ele não vai conseguir ter a mesma agilidade de um pequenininho. Então, com o passar do tempo, foi sendo selecionado cada vez menor. Então, a gente tem que o espermatozoide ele é constituído de acrossomo, que é essa região aqui, ó, que vai ter um monte de enzima digestiva responsável por perfurar o ovócito para poder entrar. Metade de um núcleo, tá? A gente chama de N-núcleo. Peça intermediária lotada de mitocôndria para produzir muita energia para esse flagelo conseguir bater absurdamente rápido e ele ser o primeiro a chegar, certo? Quando ele chega lá, gente, ele gasta o acrossomo para furar, a peça intermediária e o flagelo se soltam e entra só o meio núcleo. Então, o que você ganhou de papai no momento da fecundação? Metade do seu material genético. Só que, poxa, uma célula não pode ser feita só de núcleo. Então, todo o resto das organelas você ganhou de quem? De mamãe. Então, por isso que a célula de mamãe ficou uma célula tão grande assim. Porque ela tem que ter tudo. Afinal, o espermatozoide não vai trazer as outras coisas. E aí, gente, nós temos, tá? Se a gente for pensar um pouquinho na evolução, por que o ovócito pode ser uma célula grande? Porque ele pode ser grande, gordo, pesado. Afinal, ele é uma célula que vai ficar lá. Eu libero uma por mês e ela fica lá na tuba uterina assim. Será que vem um espermatozoide me fecundar hoje? E não percebe que é uma célula que não precisa ser ágil?
Então, pode ser uma célula grande, gorda e pesada, certo? Gente, lembre então que você ganhou de mamãe retículo endoplasmático, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo, todas essas coisas vieram da sua mãe, certo? Tanto que a única organela que tem material genético, né, além do núcleo, são as mitocôndrias. E a gente consegue ver que a sua mitocôndria é idêntica da sua mãe, que é idêntica da sua avó, que é idêntica da sua bisavó. A gente puxa toda a linhagem materna. As meninas, se tiverem filhos, passarão suas mitocôndrias para seus filhos. Os meninos não passarão suas mitocôndrias para ninguém, certo? Então, domingo, Dia das Mães, agradece mamãe pelas mitocôndrias, certo? Gente, e aí, quando esse espermatozoide chega lá no ovócito, chegam vários. E só um vai conseguir fecundar. Olha só, ele conseguiu. E quando ele entra, vai juntar a metade de núcleo que ele tem com a metade do núcleo que existe no ovócito, e a gente vai chamar isso de fecundação. E vai formar a célula ovo ou zigoto. Gente, é certo falar célula ovo, tá? Então eu posso falar que mamíferos têm célula ovo. Às vezes aparece isso e o aluno fica meio... Tem um exercício da Unicamp que fala 20 ovos de ratos, eles falam rato não bota ovo. Não, ele está falando célula ovo, tá? Que é sinônimo de zigoto, que é o que a gente costuma usar mais. E esse zigoto, gente, é uma célula. E essa célula vai dar origem a essa coisinha mais linda do mundo. Gente, e o que a embriologia vai tentar responder pra gente? Como isso dá origem, uma célula dá origem a essa coisinha mais fofa do mundo. Ok? Então vamos lá? Para começar, a gente tem que saber que existem 4 tipos de célula-ovo diferentes. E o que vai distinguir uma célula-ovo da outra? A quantidade de vitelo. Paulo, o que é vitelo? Deutoplasma. Não ajudou, né? Gente, vitelo, que é sinônimo de deutoplasma, nada mais é do que o alimento para o embrião. Então, é a quantidade de alimento que tem armazenada nessa célula. E aí, a gente tem 4 tipos de ovos. Quando eu digo a gente, estou falando mundo, tá? Não estou falando ser humano. Ser humano é sempre oligolécito. Quais são esses 4 tipos? Ó, oligolécito, heterolécito, megalécito e centrolécito. Gente, o que significa cada uma das palavras? Lécito é a quantidade de vitelo. Oligolécito, oligo significa pouco. Então, pouco vitelo. A gente vai ver que pode ser chamado até de alécito, que seria sem vitelo. Ou isolécito, porque tem a mesma quantidade em toda a célula. Heterolécito, o que significa hétero? Diferente. Então, tá vendo que ele tem uma região sem vitelo e uma região com um monte de vitelo? Megalécito ou telolécito é quem tem muito vitelo, ó, o ovo recheadinho de vitelo. E o centrolécito, o vitelo fica no centro. Gente, os vertebrados têm esses 3 tipos aqui. Esse último que a gente vai ver em artrópode. E aí, o que a gente vai conseguir? E a gente vai focar mais no vertebrado, tá? O que a gente vai conseguir reparar aqui? Poxa, olha esse cidadão aqui cheio de comida no ovo. Por que será que ele está cheio de comida no ovo? Porque ele se desenvolve fora do corpo da mãe dele. Olha você aqui, quase sem comida. Por quê? Porque só precisa de comida até formar o cordão umbilical. Depois você rouba da sua mãe. Você não precisa mais do ovo, certo? Então, dependendo do desenvolvimento do animal, é um tipo de ovo diferente. Primeiro ovo, o ovo oligolécito, que eu já tinha falado para você ali no slide anterior, que é sinônimo de isolécito ou alécito. Oligo significa pouco, a significa sem e iso significa igual. Gente, quem tem isso? O anfioxo, que é um protocordado, os equinodermos, água-viva. Falei besteira, esquece que eu falei, volta o vídeo. Equinodermos, estrela do mar, serpente do mar, lírio do mar, bolacha da praia, pepino do mar, mamíferos vivíparos.
ou seja, os mamíferos que não botam ovos. Lembra que a gente tem as exceçõezinhas lá, o famoso ornitorrinco? Então, nós temos aí que esses são os representantes do ovo oligolécito. Paulo, eu não sei o que é um anfioxo. Eu imagino. Só que você vai ter que aprender. Por quê, gente? Se você olhar lá na sua apostila, na aula 7, ele não pôs como título Embriologia do Anfioxo, achei que era o título da aula. Não é. Mas apesar de o título ser Embriologia, é a Embriologia do Anfioxo. A gente estuda a embriologia dele. Por que a gente estuda a embriologia dele? Gente, ele é um serzinho de 3 a 5 centímetros, que parece um peixe, mas não é. Ele é mais primitivo que um peixe, ele não tem coluna. E ele fica no fundo do mar, enterradinho, assim, de boquinha aberta, fazendo filtração. Aí você fala, Paula, por que raio eu tenho que saber da vida desse bicho? Porque, gente, repara que o desenvolvimento embrionário dele é igual ao seu. E quando a gente vai estudar em embriologia, a gente estuda o dele em vez de estudar o nosso. Por quê? Porque eu preciso de um embriãozinho que acabou de ser formado. Eu preciso de um embriãozinho com 30 minutos. Eu preciso de um embriãozinho com 1 hora. Eu preciso de um embriãozinho com 1h30. Eu posso matar embriões humanos de meia em meia hora para fazer o estudo? Não posso, tá? O comitê de ética não permite, mas o anfioxo permite. Então a gente matou um monte deles para estudar a nossa embriologia. Então você, por favor, saiba quem é ele. Nessa aula, como eu só o cito, eu não trago, mas pode ficar tranquilo que na aula que vem eu tenho uma imagem dele para te mostrar, tá bom? Gente, então esse ovo, ele é composto, né, por núcleo e no citoplasma tem pouca quantidade de vitelo, certo? O ovo heterolécito, o ovo heterolécito ele é dividido em 2. Hétero significa diferente. Então, o polo animal é diferente do polo vegetativo. No polo animal eu encontro núcleo, no polo vegetativo eu encontro vitelo. Quem tem esse tipo de ovo? Os anfíbios. Ou seja, sapo, rã, perereca, cobra cega, certo? Salamandra, são eles que possuem o ovinho heterolécito. Já tem mais comidinha do que o nosso. Megalécito, sinônimo de telolécito. Mega, muito. Certo? Então tem muito vitelo. Gente, e aí sobra só uma regiãozinha pequena sem o vitelo, que é onde fica o núcleo, que nós vamos chamar de cicatrícula ou disco germinativo, são sinônimos. Quem tem esse tipo de ovo? Os peixes, os répteis e as aves. É o ovo que você mais conhece. Afinal, todo mundo já viu um ovo de galinha, certo? O ovo de galinha é um ovo megalécito. A gente vai estudar isso melhor na aula. Calma, se essa é a 6, a 7 é a embriologia do anfioxo, a 8 é a organogênese, e na aula 9 deve ser anexos embrionários. Aí a gente vai estudar certinho o ovo de galinha, ok? E, por fim, o centrolécito, que é o ovo dos artrópodes. Gente, quem são os artrópodes mesmo? Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes, certo? Inseto pensa na formiga, aracnídeo pensa no escorpião, crustáceo na lagosta, quilópode na centopeia e diplópode no piolho de cobra, tá? Então, toda essa galera é artrópode. E o ovo dos artrópodes, ele é centrolécito. Por que centrolécito? Porque o vitelo está organizado na região na região central do ovo. Esqueci de pegar água, tá até doendo minha garganta. Mas eu não vou parar o vídeo, não. Gente, e aí formou essa uma célula. E essa uma célula, ela vai passar por processos de divisão celular virando 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entende que está sempre dobrando? Então, uma célula vira 2, aí cada uma vira 2, e cada uma vira 2, e assim eu vou dobrando o número. Gente, desculpa eu não estar sempre olhando para vocês, eu tenho mania de olhar para mim mesma, e aí por isso que eu olho para o lado, tá? Para ver a minha cara na imagem. Gente, e nós temos que essa primeira fase em que as células estão se dividindo, a gente vai ter a formação da blástula.
Então, o que a gente vai ver agora? De zigoto virando blástula. E a gente chama isso de segmentação ou clivagem. A segmentação ou clivagem ela é muito maior. O zigoto vira blástula, a blástula vai virar mórula, a mórula vai virar... O zigoto vira mórula, a mórula vira blástula, a blástula vira gástrula e a gástrula vira neurula. Tudo isso é segmentação. Essa primeira fase da segmentação que a gente vai ver, que é zigoto, que primeiro vai virar mórula, depois vai virar blástula, não sei por que eu não fiz a mórula, a gente vai ter a morulação e a blastulação. Mas fica tranquilo que nos próximos slides tem. E ela pode ser total ou parcial. O que é uma segmentação total? A célula se divide por inteiro. O que é uma segmentação parcial? Parte da célula se divide. Certo? Vamos ver isso melhor? Gente, a segmentação total, então é assim que toda a célula se divide, é sinônimo de segmentação holoblástica. A sua apostila gosta muito mais desse segundo nome, então nos exercícios você vai ver aparecer muito holoblástica. Quem faz segmentação total? Os oligolécitos e os heterolécitos, que seria esse ovo com um pouquinho vitelo e esse ovo com polo animal e polo vegetativo. Lembra? Oligolécito é o ovo presente na gente, no anfioxo e nos equinodermos, e o heterolécito é o ovo dos anfíbios. E essa segmentação ela pode ser igual ou desigual. Igual, células do mesmo tamanho. Desigual, células de tamanhos diferentes. Gente, como que vai ser? O oligolécito vai fazer igual e o heterolécito vai fazer desigual. Certo? Vamos entender. Quanto tempo já deu de vídeo? Gente, a segmentação total igual. Então, no ovo do oligolécito, coloquei aí para você uma colinha, caso você não lembrasse. O anfioxo, equinodermo e a gente. Como que é essa segmentação total igual? Então, tem uma célula, ela vira duas. A gente chama de blastômero cada célula que foi originada do zigoto. Então, tá vendo? Ó? Duas células iguais, que viram 4 células iguais, que viram 8, que viram um monte. Essa fase que eu tenho um monte, eu chamo de mórula. Então, o que é uma mórula? Um monte de células junto. Gente, pensa numa mora. É muito parecido, tá? Um monte de bolinha uma junto com a outra. A mórula vai passar pelo processo de blastulação. Nesse processo, as células da mórula vão todas para a periferia. Se as células foram todas para a periferia, ficou um buraco aqui no meio, certo? Pensa que essa fase seria como se fosse uma bola de futebol. E aí, o que eu fiz para eu, né? O que foi feito aqui no desenho para te mostrar? Cortou essa bola no meio. Então, eu estou enxergando aqui a parte que tem bola e aqui o buraco, certo? Essa parte que tem célula, blastoderme. O buraco no meio, blastocele. Então, em linhas gerais, o que você tem que lembrar? Vou repetir isso 200 vezes, porque eu quero que você decore isso. Eu tinha um zigoto, e dividiu, virou uma mórula. As células da mórula foram para a periferia e formaram uma blástula. Camada de células da blástula, blastoderme. Espaço interno, blastocele. Ok? Paula, não acredito que isso acontece aí no seu esqueminha. Gente, tá aqui a imagem de microscópio para te mostrar que é verdade. Então, o zigoto... Tá vendo que a célula começou a dividir e 2 blastômeros. E 4, e 8, e 16 e... Responde em voz alta, faz de conta que eu tô ouvindo. Mórula. As células da mórula foram para a periferia e virou a blástula. Camada de células é a blastoderme. Espaço interno é a blastocele. Certo? Próximo. Heterolécito, ovo do sapinho, ovo dos anfíbios. Então, lembra que ele tem polo animal e polo vegetativo. Ele também faz segmentação holoblástica, ou seja, segmentação total, porém ela é desigual. Eu vou ter células grandes e células pequenas. Como assim? Olha o esquema. Então, tá vendo? Ela começou a dividir e, ó, formou células bem pititicas e células bem grandonas. Gente, um zigoto deu origem a blastômeros, 2, 4, 8, até que virou mórula. Esquece essa legenda aqui embaixo. Mórula.
As células da mórula vão para a periferia, delimitando um espaço interno, blástula. A camada de células, blastoderme. O buraco aqui no meio, blastocele. Paula, por que a célula e você fala cele? É sinônimo, tá, gente? Pode falar blastocela ou blastocele. Os dois estão certos, eu tenho mania de falar com ele. As células pititiquinhas, a gente vai chamar de micrômeros. As células grandonas, de macrômeros. Afinal, elas são bem diferentes umas das outras. Vamos olhar como é isso no microscópio? Então, eu tinha o zigoto, que dividiu dando 2 blastômeros, 4, 8, 16, mórula. A mórula, as células vão para a periferia e vira uma blástula. Aqui ele não cortou a blástula, então a gente não consegue ver nem a blastoderme, nem a blastocele. Certo? Próximo, segmentação parcial, ou seja, parte do ovo vai se dividir. Gente, e parcial é sinônimo de meroblástico. Quem vai fazer isso? Ovos telolécitos e ovos centrolécitos. Qual que vai ser a diferença entre os dois? Do ovo telolécito vai ser uma segmentação parcial discoidal, enquanto que do centrolécito vai ser uma segmentação parcial superficial. Certo? Vamos entendê-las. Gente, então a segmentação parcial ou meroblástica discoidal acontece nos ovos telolécitos, peixes, répteis e aves. Eu sempre ponho essa colinha aí para você. Como que vai acontecer então? Tá vendo que só a região da cicatrícula está dividindo, o resto da célula não se divide. Então só aquela região, ó, pequenininha aqui que tinha o núcleo, é que vai fazer divisão. Então, divide aqui, ó, virou 2, virou 4, virou mórula. A mórula virou blástula, blastoderme e blastocele. Essa aqui é a imagem de microscopia, eu acho que está mais didática do que a imagem de esquema. Então, eu tenho aqui um ovo, tá vendo a região da cicatrícula? Dividiu, dividiu de novo, dividiu mais uma vez, tá dividindo. Aqui eu tenho uma mórula. Aqui já está abrindo um espaço, tá vendo? Eu já tenho uma blástula. Para finalizarmos, segmentação parcial superficial, que acontece nos ovos centrolécitos, que são os ovos dos artrópodes. Gente, essa é muito legal, porque vai dividir a célula só aqui no centro. E aí, o que elas vão fazendo? Elas vão migrando para a periferia, tá vendo? Até que aqui eu já poderia chamar de mórula, aqui eu já tenho a blástula. Camada de célula, blastoderme. Espaço interno, blastocele. Como que a gente vê isso bem em microscopia? Usando marcação radioativa. Então, eu consigo fazer as células brilharem. E olha que legal. Então, mostra pra gente que as células foram se dividindo, ó, sempre no centro, até que elas começaram a migrar. Tá vendo que aqui no 9, ó, eu tenho uma mórula. E aí essas células estão sumindo do meio, indo tudo para a periferia. No 14 eu tenho a blástula formada. Camada brilhante, blastoderme. Camada interna, blastocele. Certo? A gente agora vai fazer os exercícios da 341, mas antes deixa eu falar um pouquinho com vocês. Aqui. Agora vocês estão vendo só eu, né? Sem mais nada sendo apresentado junto. Gente, então eu quero que isso tenha ficado muito forte na cabeça de vocês. Eu não tenho aqui nada que me mostre o tempo de vídeo até agora. Gente, então eu tenho que, independente de qual seja o ovo, sempre existe a célula ovo. A célula ovo forma os blastômeros, que dividem, viram a mórula. A mórula vai com as suas células para a periferia, formando a blástula. A blástula tem a blastoderme e a blastocele, certo? Aula de hoje, o que você não pode esquecer? Os 4 tipos de ovos, oligolécito, heterolécito, telolécito e centrolécito. O tipo de clivagem de cada um. Holoblástica igual, holoblástica desigual, meroblástica discoidal e meroblástica superficial. Além disso, quem tem cada ovo? Então, o oligolécito, você tem que lembrar que são
os mamíferos vivíparos, o anfíoxo e os equinodermos. O heterolécito é dos anfíbios e a gente tem o telolécito para os mamíferos ovíparos, para os peixes, para os répteis e para as aves. E o centrolécito para os artrópodes. Tá bom? Gente, eu sei que embriologia é um monte de nome, é um monte de desenho. Tá? Mas fica calmo. A gente vai estudar melhor semana que vem como que continua a segmentação do ovo oligolécito. Os outros ovos a gente não vai estudar, tá? A gente fica só com o oligolécito. Aí agora eu vou ver quanto tempo deu o vídeo. Eu imagino que o vídeo deu em média de uns 30 minutos. Eu vou dar mais uns 10, 15, porque eu sei que vocês têm que ter tempo para fazer as anotações, e vou abrir a videochamada. Quando você estiver assistindo isso, eu já vou ter agendado a videochamada, tá? Então eu já vou ter visto quanto tempo vai ter dado o vídeo, e a videochamada vai estar lá para você, dentro da plataforma do colégio, já escrito início, horário tal. Ok? Aí nesse horário, vai lá pra gente poder se ver, pra gente poder tirar a dúvida, matar um pouquinho da saudade, fazer os exercícios. Beijo, queridos.